Hello, Larry Learner! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês do nosso curso. E agora vamos aprender sobre o genitive case ou possessive case, tudo bem? E para começarmos a nossa aula, já vou te falar para pegar seu caderno, apostila, caneta, água e pôr o celular no modo sem distrações, o meu já está, inclusive, para que você possa absorver o melhor desta aula, tá? Vamos lá. O caso possessivo, ou possessive case, é usado justamente para falar sobre posse. Então, aquilo que pertence a alguém, certo? Então, assim, eu vou passar aqui duas frases de exemplo para a gente começar a entender o que está acontecendo. Eu posso falar assim, o vestido da garota. The dress of the girl. Show de bola. Mas em inglês, é mais comum que você ouça the girl's dress. The girl's dress. O vestido da garota. Só que aí eles têm essa estrutura de falar quem é o dono da coisa, apóstrofe S mais a coisa. Você entende? Vamos ver mais um exemplo. O sonho do bebê. The dream of the baby. Na verdade, fica the baby's dream. The baby's dream. Então, o sonho é do bebê. Aí eu coloco o nome do bebê, ponho o apóstrofe e o S, e aquilo que pertence ao bebê, que é o sonho. Então, assim, se eu quero falar que o vestido da garota é rosa, the dress of the girl is pink, aí eu vou falar the girl's dress is pink. Eu continuo falando do vestido da garota, mesmo que a minha palavra seja garota. Apesar de começar com the girl, eu não estou falando dela, não estou falando dessa menina. Eu estou ainda falando do vestido. Então, o que vai me importar para eu conjugar o verbo, para eu falar que é uma frase, ela é singular ou plural, é o que vem aqui. É aquilo que está sendo possuído, e não o nome do dono. Tudo bem que o nome do dono é só uma característica. Eu vou ir dando exemplos para vocês ir visualizando, tá? Esse é um assunto um pouco mais complexo, então eu não espero que você pegue tudo de primeira. Não. Eu realmente creio que para que haja compreensão, além de você assistir essa aula, anotar e ir analisando as frases, você também precisa praticar e muito. Porque foi um dos assuntos que na minha vida eu demorei para entender. Eu olhava, eu entendi a ideia no início, mas na prática só consegui me desenvolver neste assunto através de falar inglês. Cada vez que eu falava mais e via as pessoas falando, aí sim eu comecei a linkar como realmente se usava este tópico, ok? Só que existem regras, não basta você colocar lá apóstrofe S e tá perfeito. Não, tem algumas regras que eu vou ensinar para vocês. A primeira regra é a mais básica, que diz que você vai colocar lá o nome do dono, apóstrofe S e aquilo que tem dono, né? Então, por exemplo, I want to buy Jessie's car. Eu quero comprar o carro da Jessie. Então, eu quero comprar o carro. Não tô nem aí pra Jessie em si. A única coisa que importa é que ela é a dona. Mas não quero comprar a Jessie, não. Eu quero comprar o carro que pertence a Jessie. I want to buy Jessie's car, ok? Este é o livro da Mary. This is Mary's book. This is Mary's book. Este é o livro da Mary, então eu tô falando do livro. Mesmo que Mary seja a primeira palavra que apareceu, é só uma característica, não é o centro da questão. O que realmente quero saber é sobre o book, que é a palavrinha que vem em seguida. Mary, apóstrofe S, book. Those are Ted's boots. Aquelas são as botas do Ted. E aí, those are Ted's boots. Tá dando para entender até aqui? Tá dando para acompanhar? Então, basicamente, se eu quero falar que algo é de alguém, eu vou falar o nome desse alguém, apóstrofe S e aquele algo, tá? Vamos ver as regras, tudo bem? A primeira regra diz que se a palavrinha que você está usando, se a palavrinha, no caso, o nome do dono, ele termina com S, aí você vai colocar apenas o apóstrofe. Por exemplo, Chris' apartment is very huge. Um apartamento do Chris é imenso, é muito grande. Como o Chris já termina com S, eu não preciso colocar lá apóstrofe S. Não, eu posso colocar direto o apóstrofe, tá? Charles' father is so strict. O pai do Charles é tão severo. Então, S e o apóstrofe. Não preciso de mais nada.
The girls' backpacks are pink. As mochilas das garotas são rosa. Então, como garotas é um plural que termina com S, eu ponho só o apóstrofe. Não preciso colocar mais um S para não ficar aquela coisa bagunçada, tá? Tá dando para compreender? Espero que sim. Antes de você anotar as dúvidas neste caso aqui, nesta parte da gramática, assista até o final, porque talvez eu possa responder a sua dúvida ao longo desta aula. A segunda regra diz que quando duas pessoas, ou duas, né, sei lá, duas coisas, são donas do mesmo objeto, só o último nome vai receber o apóstrofe S. Então, a filha da Mary e do Tom. Mary and Tom's daughter, no caso a Susan, is really smart. Como a filha é dos dois, da Mary e do Tom, não preciso colocar vários apóstrofe S. Só no Tom, só no último nome que aparecer. E se o último nome for Mary, Tom and Mary's daughter, é o último nome. Não importa se é feminino ou masculino. O que importa é o último nome que aparece ali. Tá? Então, eu tô falando da filha de duas pessoas. Então, só uma dessas pessoas vai receber o apóstrofe S, que é geralmente a última pessoa citada na frase. Bobby and Jack's bedroom is a mess. O quarto do Bob e do Jack, que é o mesmo quarto, está uma bagunça. Tá? Então, só o último nome citado vai receber o apóstrofe S. Eu automaticamente entendo que é uma coisa só que pertence a uma pessoa só. E se tiver três, a mesma coisa, só o último nome que vai receber o apóstrofe S, tá? A regra 3 já é o contrário. Ela diz o seguinte: se eu estou falando de coisas que são diferentes e têm donos diferentes, cada uma vai ter um apóstrofe S. Presta atenção. Eu falei que a filha da Mary e do Tom é muito inteligente. Então, só um deles vai receber apóstrofe S. Agora, vamos supor que a Mary tem a sua filha e o Tom tem a sua filha. Então, eu tô falando de duas meninas. E aí, eu quero falar delas duas. Então, cada pessoa vai ter seu apóstrofe S. Ó. As filhas da Carol e da Susan estudam na mesma universidade. Carol's and Susan's daughters study at the same college. Por que as duas têm apóstrofe S aqui, tá? Porque a Carol tem uma filha e a Susan tem outra. Elas podem ser amigas, mas no caso aqui elas estudam na mesma universidade. Carol's and Susan's daughters study at the same college. Cada uma tem a sua filha. Tom's and Sam's offices are on that building. Os escritórios do Tom e do Sam estão naquele prédio. São dois escritórios diferentes, separados. Cada um tem o seu escritório. E é por isso que cada um tem o seu apóstrofe S, tá? Tudo bem até aqui? Então, são três regras principais. Se a palavra termina com S, você põe seu apóstrofe. Se é uma coisa só com dois donos diferentes, só o último nome vai receber apóstrofe. E se cada um tem o seu, cada dono tem o seu apóstrofe. Apóstrofe S, tá? O apóstrofe é esse risquinho aqui, tá? E esse S. Se não ficou claro ainda. E uma observação final para a gente concluir o apóstrofe S, o caso possessivo, para você ver que é mais simples do que parece, não é um tópico gigante, é só um tópico com várias regrinhas que tem que decorar. Para a gente perguntar de quem é alguma coisa, nós usamos a palavra whose, tá? Então, whose car is this? De quem é esse carro? E para responder, você não precisa falar é o carro da pessoa. Não, você pode falar, é de tal pessoa. Por exemplo, whose car is this? It's Amanda's. De quem é esse carro? É da Amanda. Por que eu não falei it's Amanda's car? Porque eu já sei que é o carro que a gente está falando, porque já está lá na minha pergunta. E aí, se eu repetir, vai ficar muito redundante, vai ficar muito repetitivo e desnecessário. Então, se eu fiz uma pergunta de quem é o dono de alguma coisa, eu só preciso falar o nome do dono mais o apóstrofe S. Porque o apóstrofe S vai indicar que tem relação de pertencimento. Mas não preciso citar carro de novo, por quê? Porque eu já citei na pergunta. Por isso que fica só o nome do dono e o apóstrofe S. Traduzindo para ficar mais claro,
Eu falo só o nome do dono e o apóstrofe S para estabelecer uma relação de pertencimento. Mas eu não preciso falar novamente o nome do objeto. Por quê? Porque já está na pergunta, para não ficar redundante, tá? Chegamos até aqui e eu sei, eu tenho a consciência de que se você é iniciante em inglês, esse tópico ele bagunça um pouco a cabeça. Que é muita regrinha, né? Ai, meu Deus, eu tenho que prestar atenção em tudo. Mas olha, você não tem a obrigação de entender isso de primeira e, ai, meu Deus, masterizar. Não. Você tem a obrigação de estudar, de ir fazendo exercícios. E é por isso que eu disponibilizei aqui este vídeo suporte de uma outra professora explicando o mesmo assunto, porque caso eu não tenha sido clara, você quer ver na perspectiva de outro professor, tá disponível para você. Eu super recomendo que você assista conteúdos de professores diferentes, porque você não fica só condicionado ao jeito daquele professor e aquele professor sabe tudo. Não. Às vezes tem outras perspectivas, isso é muito interessante também. Você vai fazer a lição de casa aqui na página 80, acertei, 86, tá? E você vai fazer 10 frases e você vai fazer também, para mim, a página 87, que você vai colocar como ficaria com o apóstrofe S dessas frases aqui, tá? Igual tá lá nos exemplos da gramática, ok? Você vai fazer para mim e quando você terminar essa atividade, você já vai ter concluído 60% da nossa apostila, 60%. Isso já é muita coisa, tá? E olha que incrível você chegar até aqui. Eu vou disponibilizar para você também exercícios, então vou disponibilizar vários exercícios para você ir praticando, e basta você ir acompanhando as regrinhas e olhando os exercícios, tá? Porque aí você vai conseguir ir aplicando as regras e cada vez mais que você pratica, mais você memoriza, tudo bem? Eu espero ter ficado, né, tudo claro para você. Se você tiver dúvidas ainda, pode ir lá no nosso grupo do WhatsApp que eu vou te auxiliar, tudo bem? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. É um prazer ser sua professora. E eu te vejo na próxima aula, tudo bem? See you soon. Bye, bye.